Donald Trump levou um tiro de raspão na cabeça e nesse vídeo você vai ver uma análise psicológica desse caso e também uma análise na visão de negócios por trás desse caso. Esse tiro pegou na orelha do Donald Trump, pessoas faleceram devido à tentativa de homicídio do Trump, outras pessoas acabaram sendo assassinadas, inclusive o próprio atirador. E o que isso tem a ver com psicologia e negócio? Vamos entender mais sobre a mentalidade por trás do que faz pessoas terem esse tipo de comportamento e como isso se relaciona ao mundo dos negócios aqui nesse vídeo. Continua comigo. And I know just the guy to do it, Donald Trump is here tonight. He will destroy this country, and I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. Nesse último dia 13 de agosto, houve uma tentativa de homicídio contra Donald Trump. A questão é, pessoas faleceram. Não só o assassino, mas pessoas inocentes que estavam atrás ali do Donald Trump. E o próprio Donald Trump correu sério risco de vida. O tiro passou de raspão, não foi no braço, não foi na perna, foi ao lado da cabeça, chegando a perfurar a orelha do candidato à presidência. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero que você saiba, e isso é muito importante deixar claro, que a ideia não é falar sobre política aqui ou dizer que tal candidato é bom ou tal candidato não é bom. A ideia não é não necessariamente falar sobre o Trump, inclusive. A ideia é entender o que faz uma pessoa cometer uma tentativa de assassinato contra uma outra pessoa e, o mais louco, essa pessoa fazer isso exatamente realizando uma ação a qual ela repudia e diz combater. Então, vamos entender um pouco mais profundo sobre o que aconteceu em uma análise psicológica desse caso. É importante lembrar que o Donald Trump, antes de sofrer esse atentado, era o principal favorito para a presidência e após receber esse atentado, fica praticamente impossível ele não ser eleito à presidência dos Estados Unidos devido a toda a mídia que ele vai receber. Para entender um pouco mais, se fosse para calcular, provavelmente são alguns bilhões de dólares em mídia que ele recebe. Inclusive, nesse próprio vídeo, eu estou citando ele aqui. E eu não sou a favor nem contra Donald Trump, mas inevitavelmente isso faz com que a imagem dele apareça, isso faz com que mais pessoas tenham Donald Trump na cabeça e isso, consequentemente, faz mais pessoas terem chance de sair para votar para ele lá nos Estados Unidos, contando a mídia como um todo. Então, se tratando da parte de negócios, quando acontece algum tipo de atentado como esse, deixa Donald Trump ainda mais em evidência. Você percebe ali, ele, além de ter sofrido o atentado, ele se levanta e mostra que não vai desistir, que vai lutar, que deve lutar. Perceba que esse tipo de atitude tem a ver tanto com a personalidade dele, de alguma forma, ali de, mesmo em uma situação desafiadora, querer mostrar força, determinação, que vai para a luta, olhando como ele reagiu numa situação como essa. Uma pessoa comum poderia simplesmente ficar com medo ou alguma coisa do tipo, mas dá para ver que a eleição, essa corrida pela candidatura, é algo que realmente ele está bastante envolvido. Outro ponto interessante de pensar é que ele aproveita de alguma forma, mesmo que de maneira inconsciente, esse momento, porque quando ele mostra que vai lutar e levanta o braço dessa forma em um momento de comício, que tem a bandeira dos Estados Unidos de fundo e aquelas pessoas segurando e protegendo ele, isso gera uma foto histórica, isso faz com que, de alguma forma, fique mais fácil a viralização dessa matéria. Mas eu sei que tem gente que pode ter pensado absurdo como, olha uma foto como essa, provavelmente é fake, uma bandeira dos Estados Unidos de fundo, o cara levantar lá, entre aspas, com a permissão do segurança. Primeiro, ele não levanta com a permissão do segurança, ele levanta porque o segurança não vai impedir, não consegue impedir a pessoa, é um ser humano, de levantar. E ele levanta o braço ali. E todo comício dos Estados Unidos com candidatura à presidência vai ter uma bandeira dos Estados Unidos. Isso é importante lembrar. Outro ponto que é importante lembrar é que o tiro não foi na perna, não foi no braço,
foi para acertar a cabeça, inclusive pegou na orelha, como eu já disse algumas vezes aqui. E é importante lembrar que, infelizmente, pessoas faleceram, pessoas ficaram gravemente feridas com os tiros atrás. É uma tragédia. O assassino foi assassinado também. Então, é um ponto delicado aqui, falando da parte humanitária. E aí, eu quero entrar por outro ângulo. Nessa primeira parte, eu fui trazendo algumas questões relacionadas ao marketing. E vamos lá. Algumas coisas que aconteceram que me chamou bastante atenção foi publicações de pessoas dizendo que aquilo é fake ou que é algum tipo de golpe. Isso é assustador. Inclusive de grandes mídias colocando como um suposto tombo que o Trump tomou, ou barulhos de tiro, como se não tivessem havido tiros. E o interessante é que grandes portais, grandes mídias, inclusive grandes influenciadores nacionais e internacionais, às vezes postando coisas, fazendo paralelo ali do Trump com o Bolsonaro e colocando a ideia quase como se fosse uma forma de autopromoção. E chega a ser absurdo pensar em um acontecimento como esse, como se fosse simplesmente uma jogada de marketing. Vale lembrar mais uma vez que pessoas morreram e não é nem só essa questão. Vale lembrar mais uma vez que praticamente a eleição já estava ganha, no caso a favor do Donald Trump. E nossa, é absurdo pensar como pessoas chegam ao ponto de defender a ideia anti-violência, anti a extrema-direita. E justamente essas pessoas que combatem o que elas muitas vezes dizem ser, sei lá, fascismo, nazismo, ou como alguns chamam por aí, e essas pessoas apoiarem a ideia de que tudo bem um assassino tentar matar outra pessoa e matar outras pessoas, e que tudo bem a tentativa de homicídio, quando acontece homicídio com alguém que não faz parte do movimento ao qual essa pessoa faz parte. É como se, de alguma forma, a ideia de não use armas, use flores. Só que a pessoa que promove a ideia de não use armas, use flores, é a pessoa que apoia um atirador que está usando uma arma para matar a outra pessoa que ela diz que defende a ideia de use armas ao invés de usar flores. E lembrando mais uma vez, você não precisa ser a favor ou gostar do Trump. A questão é uma tentativa de assassinato e pessoas morrendo. E nas redes sociais, infelizmente, é possível achar comentários absurdos de pessoas literalmente torcendo para que o assassino tivesse sucesso, e isso obviamente é um absurdo. Mas o que gera esse ponto de vista? O que faz com que pessoas consigam distorcer a realidade de tal forma a ponto de torcer para o assassino? Ou de tal forma a defender que tudo bem matar uma outra pessoa se essa outra pessoa pensa diferente de mim, ou se por algum motivo eu não gosto do que essa pessoa faz. O que faz pessoas que talvez estejam querendo defender o humanitário estarem a favor a atos de violência ou defenderem atos de violência? E vamos pensar sobre o pensamento de grupo e o que a psicologia diz sobre isso. As pessoas tendem a ajustar as suas atitudes, crenças e comportamentos para se alinharem a normas e expectativas dos grupos e movimentos das quais fazem parte. E, sem perceber, distorcem a realidade para que a realidade caiba dentro desse movimento e visão de mundo da qual as pessoas acreditam, incluindo eu faço isso, você faz isso, todos nós fazemos isso. Eu quero que você veja na tela agora. Imagina dois círculos. No círculo do lado esquerdo existem as nossas crenças, aquelas coisas às quais nós acreditamos. E do outro lado, no círculo do lado direito, existem os fatos, as coisas que de fato estão acontecendo. Existe um ponto de interseção. Quando esses círculos se aproximam, nesse pequeno ponto de interseção que fica entre os dois círculos,
acontece o que é chamado de realidade. A realidade eu percebo por esse feixe, é como se eu estivesse olhando pelo buraco da fechadura e julgasse todo mundo através desse buraco da fechadura. Só que o problema é que como eu não tenho acesso às outras partes dos fatos, o que eu faço? Inconscientemente, eu vou pegar todas as minhas crenças e justificar a realidade a partir delas. Não só eu faço isso, mas você faz isso e todas nós fazemos isso. Mas o que faz pessoas chegarem ao ponto de distorcer crenças, ao ponto de prejudicar outros seres humanos e defender atitudes não humanitárias em prol de movimentos que se dizem humanitários? Vamos aprofundar ainda mais nesse tema agora. Estudos clássicos, como o de Salomon Asch sobre conformidade, mostram como os indivíduos podem concordar com a opinião da maioria, mesmo quando sabem que a maioria está errada, para evitar rejeição ou conflito, por medo, às vezes, de serem rejeitados ou de não fazerem parte do grupo. Em situações de grupo, o ser humano pode experimentar uma desindividualização, onde nós, seres humanos, perdemos a noção de identidade pessoal e a responsabilidade individual. Isso pode levar a comportamentos que não seriam realizados individualmente, como vandalismo, protestos, comportamentos agressivos ou mesmo, infelizmente, tentativas de homicídio. Tem um documentário que eu acho muito interessante no Netflix que mostra isso de forma muito passo a passo e de forma muito clara. O que eu vou mostrar aqui, fica a recomendação para você assistir, é o The Push. Você pode assistir no Netflix e traz todos esses pontos que eu vou passar a partir de agora. Mas aqui eu quero deixar que quando você for assistir o documentário, você consiga ver o que está por trás de todos os detalhes desse documentário que fazem pessoas terem comportamentos que talvez elas não teriam se elas não estivessem pensando no movimento, mas pensando com a própria cabeça de forma mais individual. Em busca de consenso de um movimento, os grupos podem suprimir opiniões divergentes e tomar decisões irracionais ou disfuncionais em prol de um movimento. O pensamento de grupo pode levar a falhas graves nas tomadas de decisões. Um exemplo simples é o caso da invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba, quando houve uma ideia que, nossa, quando chegarmos lá em Cuba, as pessoas não vão estar gostando daquilo lá e todos vão se revoltar e, consequentemente, nós vamos conseguir dominar facilmente. Só que não foi bem assim que aconteceu, porque existia um viés de confirmação de pessoas que não tinham feito nenhum tipo de planejamento e estavam dentro de outra bolha de realidade. Lembrando que a história da Baía dos Porcos aconteceu com agentes treinados pela CIA e foi um dos maiores fiascos da história de invasões dos Estados Unidos a outros países. Inclusive, isso demonstra bem o quanto o nosso viés de confirmação, nosso viés da realidade, influencia as nossas tomadas de decisão, muitas vezes de forma errada, porque o mundo não é como eu ou você gostaríamos que ele fosse, mas ele é como ele é. E ninguém se frustra com fatos, nós nos frustramos com a nossa expectativa sobre os fatos. E quando alguém faz uma tentativa de assassinato, como aconteceu ali no caso do Donald Trump, e o assassinato como aconteceu com as pessoas que morreram e foram feridas, que estavam ali no comício, o que acontece é que essa pessoa não começou ali. Isso existe um movimento por trás, existe um grupo que também acredita nas mesmas coisas que ele acredita. Ele não pensou aquilo sozinho. As chances são enormes que existe algum tipo de movimento cultural e ideologia da qual ele compartilha com outras pessoas, só que ele foi a peça ali, o peão que foi usado para dar esses tiros. Quando um ser humano faz parte de um movimento, de um grupo, o ser humano pode sentir que a responsabilidade pelo que ele for fazer é compartilhada, diminuindo o senso de responsabilidade pessoal. Isso muitas vezes é referido como o efeito espectador, onde a presença de outras pessoas reduz a probabilidade de qualquer indivíduo tomar a ação em uma situação de emergência. Isso pode servir para
pessoas não ajudarem outras pessoas quando estão dentro de um grupo e nenhuma das pessoas do grupo está ajudando, mas também serve para pessoas poderem ajudar, todas as pessoas quererem contribuir e ajudar quando percebem que outras pessoas estão contribuindo e ajudando por sentirem que essa é a coisa certa a se fazer. O problema é que, às vezes, isso também pode ser usado para coisas negativas, porque se todos estão espancando alguém ou fazendo algo errado com alguém, isso pode fazer com que a culpa para algumas pessoas não pareça tão pesada a ponto de que pessoas, entre aspas, comuns, possam fazer e ter comportamentos que são disfuncionais do que elas teriam individualmente ou fora desse tipo de movimento e desse tipo de grupo. Assim nascem as seitas. E a identidade social sugere que pessoas definem parte de sua identidade com base no pertencer, no sentimento de pertencimento a um grupo. E essa identificação pode influenciar atitudes e comportamentos, levando um favoritismo do próprio grupo e do próprio movimento, preferência por membros do mesmo grupo ou de uma mesma ideologia e preconceito contra outras pessoas que podem pensar diferente. E isso chega a ser tão absurdo que faz pessoas imaginarem que se alguém não gosta ou não acredita naquilo que ela acredita é porque essa pessoa vai acreditar no extremo oposto daquilo que ela acredita, mesmo que isso não seja verdade. Deixa eu explicar melhor. É como, vamos colocar aqui no Brasil, é como se quando uma pessoa critica o Bolsonaro, essa pessoa fosse fã e defensor do Lula. Ou quando uma pessoa critica o Lula, na cabeça de algumas pessoas que estão dentro desse tipo de pensamento de grupo, é como se essa pessoa que criticou o Lula, então é porque ela é bolsonarista e defende o Bolsonaro, mas não é assim que acontece na realidade. As pessoas não são simplesmente dicotômicas, não é simplesmente tudo preto e branco. E a ideia desse vídeo é promover esse conhecimento para que você possa usar isso a seu favor e não contra você, inclusive se proteger de seitas que podem cegar você. Existe uma frase célebre que diz o seguinte: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Imagine, vamos supor que você cria um movimento para libertar pessoas lá na Coreia do Norte. E quando você chega lá, pensando que as pessoas vão querer vir com você, talvez possa acontecer como aconteceu na Baía dos Porcos, em Cuba, e algumas pessoas simplesmente acharem que você é o invasor e está querendo fazer alguma coisa errada e que o certo é o regime norte-coreano. Quando você vive dentro do aquário, aquela pode parecer a realidade, principalmente quando nós começamos a perder as referências de informações externas. Um exemplo notório de seita é o Templo do Povo liderado por Jim Jones, que culminou no trágico suicídio em massa em Jonestown, Guiana, em 1978. Jones era um líder carismático e que prometia um paraíso, atraindo muitos seguidores em busca de sentido e comunidade. Mas o que de fato acontecia trabalho forçado, aconteciam assassinatos em prol de uma ideia de humanidade, em prol de uma ideia de amor, em prol de uma ideia de fazer o bem, só que na prática era diferente. Perceba que se você vai cometer algum tipo de ação que vai prejudicar alguém ou vai se prejudicar ou prejudicar pessoas próximas, começa a ter um sinal vermelho na sua cabeça. Por máximo que você dê credibilidade para aquela pessoa que está falando, não se segue. No caso do Jim Jones, 918 pessoas morreram. E agora vamos pensar, o que faz pessoas entrarem em uma seita ou entrarem em movimentos ao ponto de querer tirar a própria vida, querer encher o corpo de bombas, se tornar homem-bombas ou cometer tentativa de assassinatos dessa forma em prol de uma ideia, de uma ideologia. E a primeira coisa é que geralmente envolve um líder carismático com promessas muito fortes, geralmente de crescimento espiritual, de salvação ou por um bem maior. E junto com esse líder carismático vem a vulnerabilidade dos membros. Geralmente pessoas que estão passando por momentos vulneráveis são mais suscetíveis. Imaginando uma pessoa que terminou um relacionamento, uma pessoa
que já está há muito tempo envolvido em algum tipo de vício, não está conseguindo sair, alguma pessoa que está buscando ajuda ou está sentindo vazio, e de repente alguém carismático e um grupo carismático a compreende, a aceita, a entende, traz para os seus ideais, geralmente no início acolhendo de forma muito gentil, mas daqui a pouco começa o terceiro passo, que é começar a construir rituais de doutrinação. Geralmente isso envolve isolamento de fontes externas de informação para poder criar uma bolha psicológica para que aquele seja o mundo, aquele mundo construído pela seita ou pelo movimento seja o único mundo existente. Isso vai fazendo com que a pessoa perca a noção da realidade, e também rituais que começam a ser repetidos e perpetuados pelos membros, evitando contatos externos ou com qualquer tipo de informação que não seja de membros desse próprio grupo. Ou seja, vai criando literalmente uma bolha social. Então eu quero deixar esse alerta para você. Cuidado com o isolamento social. Seitas muitas vezes isolam seus membros do mundo exterior, incluindo dos próprios amigos e familiares, se eles não pertencerem a esse tipo de movimento ou grupo, ou esse tipo de ideologia. Esse isolamento reforça a dependência do grupo e do líder ao apoio emocional e social, criando uma maior dependência, fazendo a pessoa perder, de certa forma, a autonomia psicológica. E, junto com isso, cria-se uma identidade de grupo. A seita cria uma identidade distinta, forte para os seus membros, e frequentemente promove a ideia que eles são especiais, escolhidos, e isso pode criar um senso de pertencimento e lealdade ao grupo. Inclusive, fica uma sugestão de filme para vocês assistirem, que eu recomendo, que traz muito claro esses exemplos, que se chama A Onda. Fica a recomendação, um excelente filme para se assistir. E, junto com isso, tem a pressão do próprio grupo. Dentro de uma seita, a pressão do grupo, a pressão para conformar-se às normas e expectativas do grupo pode ser muito intensa. Membros que questionam ou desafiam quem está doutrinando podem ser ridicularizados, podem ser punidos. É como se essas pessoas fossem rejeitadas. Isso passa a ser cada vez mais comum aceitar ordens ou comandos sem questionamento. E aí volta a sugestão de documentário na Netflix com pessoas reais chamado The Push. No The Push, o Darren Brown, que é um cara, inclusive, que eu cheguei a aprender muitas coisas com ele, conheci ele presencialmente, e o que ele faz? Ele basicamente influencia pessoas normais, comuns, a tomarem a decisão, através desse movimento, ideologia, pressão de grupo, a decidirem matar uma outra pessoa, mesmo que elas nunca tivessem feito isso antes. E o grupo vai construindo toda essa narrativa para que isso se torne possível na cabeça de algumas pessoas. Se você quiser ver isso na prática, fica a recomendação para você. Basta procurar por The Push na Netflix. E seitas geralmente promovem a ideia de que possuem uma verdade única, o caminho correto é só por ali. É como se você não acredita nisso, você não tem acesso à verdade. E forçar o isolamento e a lealdade ao grupo, inclusive acima da própria vida ou das pessoas que você mais ama, isso pode justificar comportamentos extremos ou sacrifícios pessoais, trazendo como se essa causa fosse maior do que a própria vida ou daquelas pessoas que você ama. E por que eu quis trazer esse assunto aqui também? Para você trazer clareza quando perceber que tem alguém que você conhece que pode estar entrando em algum tipo de movimento que não o favorece, e saiba que isso infelizmente acontece mais do que eu gostaria ou que você gostaria, e não somente na política, isso acontece em diversas áreas. Vamos colocar um exemplo no esporte. Torcidas organizadas, pessoas morrendo dentro de brigas de torcidas organizadas, onde uma pessoa comum que talvez nem fale palavrão no dia a dia, de repente dentro de um jogo de futebol, devido ao grupo, o efeito manada começa a se comportar de forma mais agressiva, mais violenta, falando palavrão, falando coisas que jamais ela falaria fora daquele contexto, agindo de forma completamente diferente e às vezes fazendo coisas que o grupo pressiona ou aquele ambiente pressiona para que aconteçam de forma disfuncional em alguns casos. Torcidas organizadas que às vezes se comportam de forma violenta e pior,
atos de extremismo religioso, onde pessoas que não concordam com a religião de alguém que pensa diferente amarram bombas no corpo e se explodem, dando a própria vida, acreditando que vão ter 40 virgens aí esperando do outro lado e com a ideia bizarra de que aquilo é o certo a se fazer em prol do movimento. E é como se houvessem homens bombas que dão a própria vida ou que colocam a própria família, as pessoas queridas, como menos relevantes ou menos importantes do que aquela causa, do que aquele movimento, e muitas vezes usando o nome de Deus ou usando o nome de uma causa maior como se aquilo fosse fazer o bem. Só que, peraí, será que tentar assassinar uma pessoa, será que assassinar a pessoa, será que fazer e tomar ações que prejudicam a sua própria vida e que prejudicam a vida das pessoas que se importam com você? Cuidado. E eu quis trazer esse recado. Me fala a sua opinião aqui nos comentários, as reflexões que você teve. Lembrando, isso não é para ser um vídeo sobre o Trump simplesmente, é para ser um vídeo para pensar sobre a forma de enxergar o mundo, ganhar mais autonomia e fazer o bem, sabe? Fazer o bem colocando isso acima do que outras pessoas ou que um grupo possa dizer para você o que é certo. Quando você olha para dentro, você sabe o que é verdadeiramente certo e busque também informações externas, não fica preso à ideologia só de ouvir o lado A da história. Ouça o lado B, entenda o que pessoas que pensam diferente de você acreditam, por que elas acreditam naquilo, ou ouça essas opiniões. Isso vai fazer você ficar um pouco menos cego, assim como eu. Então, por isso, coloca a sua opinião aqui nos comentários e lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Eu acredito nisso e vamos levar o bem.